Quando o assunto é a Guerra do Paraguai, vem na consciência nossa, muitas das vezes, qual foi a participação aí da Inglaterra nesse conflito. Pois bem, no andar dessa aula, vou deixar isso pertinente à avaliação de vocês. Essa aula, então, tem como base os textos de Leslie Bertel, a contribuição também do grande historiador do século XX, Eric Hobsbawm. A Guerra do Paraguai foi um conflito, então, envolvendo 3 países contra o Paraguai. Chamada de Tríplice Aliança, tinha a junção, então, do Brasil, do Uruguai e da Argentina, que visava minar, então, o processo expansionista ali de Solano Lopes, o ditador paraguaio dessa época, que buscou integrar, então, o Mato Grosso do Sul e, em seguida, se viu ali barrado frente às terras da Argentina para conseguir chegar ao Rio Grande do Sul, já em terras brasileiras, e conseguir ter acesso, então, ao Oceano Atlântico ali. Então, a região do Prata era muito importante nesse período para o ditador paraguaio anexarem suas terras para ter acesso, então, ao porto, para ter acesso ao Oceano Atlântico. Pois bem, a pergunta que chega, então, é qual, enfim, a importância da Inglaterra nesse conflito? Isso é o que nós vamos, então, abordar nessa videoaula para criarmos uma ciência, então, mais aprofundada dos bastidores aí internacional desse conflito. Hobsbawm, o importante historiador do século XX, no seu livro A Era do Capital, ele cita que a década de 1860 foi a década mais sanguinária do século XIX. Por quê? Porque nessa década de 1960 nós tivemos 3 grandes conflitos aí internacionais, mundiais aí que envolveram grandes números de mortos. Os 3 são a Guerra Civil Americana, tivemos também as Guerras Civis de Taiping na China e tivemos também a Guerra do Paraguai. Portanto, Hobsbawm caracteriza essa década de 1860 como a década mais sanguinária, então, do século XIX, envolvendo esses 3 conflitos. Mas a Guerra do Paraguai foi mesmo apenas por questão de expansão territorial? Vamos também tirar as nossas dúvidas aí no andamento da aula. Então, com relação à Guerra do Paraguai, nós temos que ter em mente que durante quase um século, do fim da Guerra do Paraguai até ali a década de 1950, 1980, entre esse período, a história tradicional, os livros didáticos também e outras obras acadêmicas sempre caracterizaram o governo de Solano Lopes como uma ameaça à estabilidade regional. Porém, o que acontece? A partir de 1980, os historiadores com outros estudos, outras hipóteses, consideraram que o Paraguai foi o quê? Que o Paraguai foi a vítima do sistema capitalista, que envolveu o quê? Brasil, Uruguai e Argentina em prol aí do quê? Das ambições inglesas. Então, esses novos estudos visaram tirar aquela marca de que o Paraguai era uma ameaça e sim trazer novos estudos, novas reflexões sobre o quê? Sobre se o Paraguai foi vítima do sistema, então, aí capitalista do século XIX, aí, envolvendo a Inglaterra com as suas parceiras aqui na América Latina, Brasil, Uruguai e Argentina. Um historiador da Nicarágua, Fornos Peñalba, ele fez essa citação, essa sua tese, em 1979, onde Peñalba, ele defendeu na tese que a intenção da Inglaterra era o quê? Era abrir a economia fechada do Paraguai para a venda de seus produtos manufaturados e assegurar novas fontes de matéria-prima, como plantação de algodão, muito importante aí para a Inglaterra nesse período, e sobretudo no momento em que os Estados Unidos estavam em guerra civil, e essa guerra civil americana diminuiu muito, então, o consumo americano por produtos manufaturados aí da Inglaterra. Porque, como nós sabemos, no século XIX, o que ocorria? No século XIX, os países, então, da América Latina, uma economia geral, era, então, muito voltada aos interesses aí da Inglaterra. A Inglaterra como, digamos, a financiadora do mundo. Portanto, a Guerra Civil Americana, de acordo com o historiador Peñalba, diminuiu muito o consumo americano, então, por produtos manufaturados da Inglaterra e também prejudicou o cultivo de algodão aí nos Estados Unidos nesse período, com a Guerra Civil. Então, de acordo com o Peñalba, era interessante para a Inglaterra, então,
estar conquistando novos mercados, e o Paraguai seria um desses, pelo fato do Paraguai ser um país totalmente fechado às influências econômicas aí internacionais nesse período. Mas então eu trago para vocês uma outra pergunta, mas enfim, documentos da época mal relatam menções ao Paraguai, esses documentos da época na Inglaterra, portanto, vem a pergunta que eu trago para vocês. A Inglaterra, será que tinha mesmo interesse aí nesse conflito regional? Citei para vocês a tese defendida por Peñalba em 1979, referente a interesses que a Inglaterra poderia ter no Paraguai, já que os Estados Unidos tinham se fechado em sua guerra, então não teria um mercado consumidor e também não teria um mercado gerador de matérias-primas aí para a Inglaterra. Então, cai agora a pergunta, será que a Inglaterra tinha mesmo interesse aí nesse conflito regional, na Guerra do Paraguai? Para compreendermos melhor, então, esse assunto, nós temos que entender o mundo aí no século XIX, como que se desenvolvia a economia, a política aí no século XIX. Então, desde as guerras napoleônicas, a Península Ibérica ali com Portugal e Espanha se viram invadidas aí pelo poderio de Napoleão, o importante rei aí da França, que se autoproclamou rei nesse período. Então, com as invasões napoleônicas na Espanha, na Inglaterra, o que ocorreu? Ocorreu o início dos processos de independência das colônias da Espanha na América Latina e também do Brasil com relação a Portugal. O fato da família real estar saindo de Portugal para vir para o Rio de Janeiro no Brasil, criando um Reino Unido de Brasil e Portugal, de Algarves, o que ocorre? Ocorre também um processo em que a própria colônia brasileira já começa a ficar independente daquele sistema colonial português, com a família real estando aqui. E os países vizinhos também começam a buscar então o processo de independência, a ver que a Espanha não seria aquela superioridade. Se Napoleão Bonaparte, o sistema aí da Revolução Francesa, que foi anterior a esse processo, com o Iluminismo também, os países vizinhos aqui da América Latina, os países que eram colonizados pela Espanha, se viram com uma nova mentalidade de se ver livre, então, do sistema de colônia e proclamar o processo de independência. Portanto, a Inglaterra, desde o período de independência desses países aí que eclodiram a partir do início dos anos de 1800 até 1825, era o agente dominante nas questões econômicas aí. Portanto, a Inglaterra, a partir do processo de independência dos países aqui da América Latina, a Inglaterra já começou então com seus processos econômicos aqui, com uma visão expansionista da sua economia para os países da América Latina. Além disso, a Inglaterra, nesse período, era uma hegemonia global e era considerada a oficina do mundo. Por que a oficina do mundo? Porque as grandes invenções, as estradas de ferro, a Revolução Industrial ter ocorrido lá, isso contribuiu muito para o poderio da Inglaterra, o poderio naval, a sua frota naval maior do mundo nesse período, e tudo isso então contribuiu para a Inglaterra estar expandindo os seus negócios para outros países, principalmente essas novas nações independentes aqui na América Latina. E continuando com esse poderio da Inglaterra, Londres era considerado a financiadora do capital do mundo, com seus banqueiros, com seus industriários, com uma burguesia em ascensão. Então isso facilitava para a Inglaterra financiar outros países, e daí desse financiamento que surgem as dívidas externas dos países da América Latina e a sua dependência então aí do capital francês, do capital inglês para captar o desenvolvimento pro regional e, enfim, conseguir um maior desenvolvimento nesse processo pós-independência aí dos países da América Latina. E Londres, a Inglaterra sendo a oficina do mundo, a nação que disponibiliza capital para outros países, ela se tornou então a financiadora aí da América Latina, com infraestrutura, com produção de materiais para aumentar as linhas férreas, principalmente aqui da América Latina, com o processo de agricultura, auxiliando aí com novos maquinários, através também do auxílio com engenheiros, com o entendimento acerca de extração de minérios. Tudo isso foi trazendo a Inglaterra, então,
como a principal financiadora desses países aí da América Latina recém-independentes da coroa espanhola e da coroa portuguesa, como foi o caso do Brasil. Embora independente, continuou uma monarquia, mas contando totalmente aí com o apoio da Inglaterra nesse período. Então, o que nós deduzimos com relação a isso? Com um resumo, a Inglaterra no século XIX era o principal parceiro comercial da América Latina, e com isso era o detentor do débito público na América Latina. Com isso, todos os países sempre tinham um débito com a Inglaterra. Portanto, a influência da Inglaterra foi muito grande na América Latina aí no século XIX. Então, considerando também que no século XIX a América Latina ela ficou longe aí dessa expansão colonialista que envolveu algumas nações europeias no processo do imperialismo, que foi muito fortemente na Ásia e na África em busca de novos mercados e da expansão dos impérios, né, dos países como Inglaterra, França, Bélgica, em fazer um novo processo de colonização que foi fortemente alcançado na África e também no continente asiático. Porém, não significa que a América Latina ficou fora dos interesses comerciais aí da Inglaterra, muito pelo contrário, foi fortemente aí envolvido, como eu citei anteriormente, no processo de investimento aí da Inglaterra nos países da América Latina. Portanto, alguns historiadores eles consideram que, embora o imperialismo não ficou evidente na América Latina, nós tivemos o Império Britânico informal. Por que o Império Britânico informal? Embora não fosse formal, documentável e tudo, com políticas, com a administração inglesa nos países da América Latina, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a forte influência da Inglaterra através de empréstimos, através de trazer investimentos para esses países recém-independentes, e também, com isso, a Inglaterra ela conseguia manter um certo controle, até, digamos, político, com os administradores, então, desses novos países aí recém-independentes. Isso, então, nós podemos caracterizar, de acordo com alguns estudiosos, como um Império Britânico informal, que é o que ocorreu na América Latina, e não de forma formal, não de uma forma formal, característico aí do imperialismo europeu na Ásia e no continente africano. Pois bem, agora que seguimos a entender a relação aí da Inglaterra com os países da região do Prata, principalmente, então, desfocando o lado geral da América Latina, vamos entender como que se deu o processo da relação da Inglaterra com esses países aqui, Brasil, Uruguai, Argentina e com o próprio Paraguai, para mostrar que os interesses eram quase inteiramente comercial, como nós notamos com todos os países da América Latina, também com os países aqui da região do Prata, o Brasil, o Uruguai, a Argentina. O interesse, então, da Inglaterra, pelo que nós estamos acompanhando, era totalmente o interesse de comércio, de conseguir, então, extrair riquezas aqui da região, extrair lucros. Afinal, a Inglaterra, como financiadora, ela buscava os seus interesses próprios também, interesses comerciais. E um exemplo disso é que na América Latina, apenas nos anos de 1840, metade das exportações inglesas era vindas para o Brasil, ou seja, o Brasil recebia metade dos produtos manufaturados que a Inglaterra mandava. Isso desde produtos como panelas, utensílios, coisas básicas aí para o dia a dia que não eram produzidos aqui no Brasil e na região. Então, o Brasil recebia metade dessas exportações aí da Inglaterra e os outros países ficavam com uma outra fatia aí dessas importações. E isso mostra, então, o quanto o lado econômico estava em vigor aqui nos países da América Latina, principalmente nos países aqui da região do Prata. E com isso, o que acontece? O Brasil, nesse período, era o terceiro maior consumidor aí de produtos da Inglaterra, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. E anteriormente a esse processo aí de exportação dos países aqui da América Latina, o que ocorreu? Ocorriam vários empréstimos, como eu citei para vocês aí anteriormente aqui nessa aula. E a partir de 1820 a 1850, algumas crises
nesses países aqui da América Latina, fizeram ocorrer o atraso ao pagamento dos juros desses empréstimos contraídos aí pelos ingleses aqui nos países da América Latina. Porém, a partir de 1850, com o maior desenvolvimento, já ficando firme uma estrutura de independência dos países, houve então a retomada dos empréstimos aí nos países aqui por parte da Inglaterra. E nos anos sequenciais à independência, como eu citei, Brasil e Argentina tiveram que suportar o quê? A arrogância inglesa nos negócios e nos seus ensinamentos com relação à política, como administrar a região, e isso é o que eu citei para vocês, do Império Informal, essa arrogância, essa intromissão, digamos, aí da Inglaterra. Já que eu financio, então eu tenho o direito de opinar aí na política externa, na política interna dessas nações. E com isso, não há relatos que tornam suficiente a manipulação do Paraguai, a manipulação da Inglaterra com relação a juntar essas nações aqui da Tríplice Aliança para uma futura guerra, um conflito com o Paraguai. Não há documentos que provam isso. Não há essa manipulação de forma assim que possa comprovar que a Inglaterra ela teve uma influência então em conflitos aqui regionais na América do Sul. Com base, então, de entendermos o processo de como figurava o mundo, como figuravam as nações e a economia no século XIX, agora, enfim, nós podemos voltar, então, à questão aí do Paraguai, nesse contexto aqui do regionalismo da América do Sul. Então, o que ocorre? Uma característica, então, do Paraguai foi que, após o processo aí de independência do Paraguai com relação à Espanha, em 1815, o Paraguai, então, era considerado pelos ingleses um país atrasado, um país retrógrado e longe de tudo. Para você ter uma ideia, uma viagem de Buenos Aires até Assunção demorava 3 meses aí com caravela. Então, era considerado o Paraguai um país atrasado, distante aí dos grandes centros. Que grandes centros eram esses? Buenos Aires, Rio de Janeiro, que eram as principais aí cidades representativas desses novos países aqui independentes na América do Sul. E a partir de 1850, quando, enfim, a Argentina reconheceu que o Paraguai era um país independente, para você ter ideia, demorou quase 40 anos para a Argentina reconhecer o Paraguai como um país realmente independente, não só da coroa espanhola, porque a Argentina reconhecia que as terras do Paraguai eram suas. Então, a partir de 1850, a Argentina reconhece o Paraguai como uma nação independente e, com isso, autoriza-se o Paraguai a fazer os seus comércios aí pelas rotas do Rio Prata. Então, com isso, se abre o primeiro processo de abertura do Paraguai ao comércio. E, com isso, ocorre também a chegada de ingleses na capital aí de Assunção, no Paraguai, começando a partir daí com exportação do Paraguai de alguns produtos da Inglaterra. Então, a partir do reconhecimento da Argentina em 1850 como o Paraguai um país realmente independente, abre-se o comércio aí do Paraguai para a exportação de produtos não só de outros países e também da Inglaterra, com a chegada então dos primeiros negociantes ingleses à capital paraguaia, Assunção. Porém, o que acontece? Paraguai sempre considerou que as nações vizinhas, Brasil, Uruguai, Argentina, principalmente a Argentina e o Brasil, eram países predadores. Então o Paraguai, de imediato, o governo paraguaio já então buscou ter contato com a Inglaterra e não com os países vizinhos. Então o governo paraguai buscou investimentos na Inglaterra. Buscou a compra de produtos manufaturados, buscou trazer da Inglaterra tecnologia. Portanto, o Paraguai, nesse período, foi o primeiro país aqui da América do Sul a ter estradas de ferro. O Paraguai, então, exportou essa tecnologia, então começou a expandir as suas estradas de ferro, os seus armamentos, os seus navios. O Paraguai começou a ser um país muito mais avançado do que os países vizinhos aqui na América Latina. E com isso, o Paraguai também trouxe mão de obra da Inglaterra. Conta-se aí em documentos que mais de 200 súditos ingleses
chegaram aí ao Paraguai entre engenheiros, arquitetos, médicos, entre outras classes aí trabalhadoras. Inclusive o Paraguai também conseguiu rapidamente ter o telégrafo aí na sua região. Então tudo isso com vínculo aí à Inglaterra. O Paraguai buscou se desvincular então dos países vizinhos aqui que o considerava predador então, principalmente a Argentina aí por não reconhecer a independência e atrasar um pouco o processo de abertura comercial do Paraguai. Então, outros documentos ademais revelam que não havia, digamos, interesse da Inglaterra em fomentar um mercado com o Paraguai, porque, digamos que nesse período era ínfimo o que o Paraguai poderia comercializar aí com a Inglaterra. Então não era grande o interesse da Inglaterra nesse período com o mercado aí paraguaio. E com isso, muito menos qualquer projeto para auxiliar o Paraguai com a Grã-Bretanha em ter um aumento aí de comércio com a economia mundial. Então, documentos não provam que realmente a Inglaterra tinha um interesse grande em comercializar com o Paraguai e em expandir o comércio paraguaio com outras potências aí no mundo. E uma curiosidade, além desse período aí da abertura comercial aí do Paraguai, é que nós tivemos um cônsul britânico em Assunção, no Paraguai, chamado Charles Henderson. Charles Henderson, ele era um cônsul no Paraguai, mas a principal função dele era proteger os cidadãos ingleses que estavam aí nesse período em terras paraguaias, como eu citei para vocês, engenheiros, arquitetos, médicos e outras pessoas aí da área de desenvolvimentista da Inglaterra que continham inteligência, sabedoria para manipular novos métodos tecnológicos para expandir a tecnologia então aí do Paraguai nesse período. Porém, uma das maiores crises que ele teve que intervir aí no Paraguai foi a prisão de um súdito inglês, embora de nacionalidade uruguaia, era um súdito inglês, que foi preso em 1859. Esse súdito se chama Santiago Constat, e ele foi liberto 3 anos após a sua prisão. Porém, a Inglaterra não se envolveu nesse assunto e tudo foi resolvido de forma diplomática e não houve por parte do governo britânico um rompimento da diplomacia por causa desse fato específico aí ocorrido no Paraguai. Porém, o cônsul inglês Charles Anderson, ele acabou se retirando do Paraguai, indo em direção aí a Buenos Aires. Então, é mais um fato que prova que a Inglaterra sempre não esteve tão ligado ao fato do Paraguai e tudo era resolvido de forma diplomática com os seus representantes regionais aqui no Paraguai e nos países vizinhos. Então, de certa maneira, o cônsul britânico e demais demonstravam maior grado ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina, porque eram países de tamanho maior e de maior importância em contrações de empréstimos e de um futuro visionário em que a Inglaterra via que teria um mercado maior consumidor aí de seus produtos de exportação e também de matéria-prima, com terras mais vastas e um clima também mais favorável a exportar matérias-primas em que precisasse a Inglaterra nesse período. E com esse fato aí da prisão de um súdito inglês e do cônsul inglês também de resolver pacificamente isso, começou a ter-se um olhar de que o Paraguai era um país atrasado, de que um preconceito com relação ao povo paraguaio, e isso levou o cônsul e outros representantes ingleses aqui na região do Rio do Prata a apoiarem então os países em uma eventual guerra então contra o Paraguai. E como os interesses da Inglaterra nesse período eram maiores, como eu citei para vocês, com o Brasil e a Argentina, por causa de empréstimos, de correspondências, de telégrafos, e o país totalmente maior, seria muito mais vantajoso os contatos então com o Brasil, com a Argentina e com o Uruguai, através de equipamentos para construções de navio, de armamento, enfim, era um público muito mais abrangente do que o Paraguai, e com isso contaram com o apoio então aí da Tríplice Aliança, contou com o apoio de alguns representantes ingleses aí na região. Mas lembrando então que isso era visto apenas como uma questão de negócios. A Guerra do Paraguai, anteriormente a isso, mas o fato de a Inglaterra fornecer materiais para a construção de navios de guerra, armamento, entre outros materiais importantes, era visto como negócios. Então, digamos, vamos raciocinar o seguinte:
você é representante, você é presidente de uma nação. Eu não estou cometendo anacronismo, mas um exemplo trazido para o dia de hoje. Você, como presidente, então, da Inglaterra, você vê que na região onde você tem comércio desde a independência desses países, um país, digamos que fechado, com pouca população, e você vê uma parceria entre os países vizinhos dessa nação, como o Brasil, Uruguai e Argentina. Países gigantescos, quase continentais, contando com o espaço territorial do Brasil, empréstimos muito maiores, uma exportação totalmente... O Brasil, como eu citei, representava 50% da exportação dos produtos ingleses nesse período aí do século XIX, mais precisamente 1840, contando com uma outra grande fatia da Argentina e um pouco também do Uruguai. Então, que lado você estaria vinculado? Com certeza ao lado desses três países que formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai nessa guerra expansionista de Solano Lopes. Então, portanto, essa visão da Inglaterra era uma visão totalmente, então, de lado econômico, do lado de fornecer materiais, porque a Inglaterra visava o quê? Visava lucro, por ser o país aí que criou a Revolução Industrial, considerada a oficina do mundo. Para a Inglaterra, tudo que fosse lucro, então, era importante para eles. E o que acontece? Sobre a questão que vem à tona referente aos empréstimos. Então, muitas pessoas se perguntam, mas por que durante a Guerra do Paraguai os empréstimos da Inglaterra formaram quantias muito mais elevadas do que nos anos anteriores, nas décadas anteriores? Realmente, durante a guerra, houve empréstimos muito maiores ao Brasil e à Argentina. Porém, nós temos que ter a consciência de saber em que lado esse empréstimo foi usado. Para que lado? Foi usado totalmente na guerra? Foi usado na infraestrutura? Foi usado em que ramo de atividade dessas três nações? Enfim, um outro dado interessante é que apenas do montante utilizado na guerra dessas três nações contra o Paraguai, apenas 15 a 20% foi do empréstimo advindo aí da Inglaterra. Todo o restante foi financiado com dinheiro próprio dessas três nações, Brasil, Argentina e um pouco menos aí do Uruguai. A Tríplice Aliança era mais forte com relação ao Brasil e com relação à Argentina. Então, vale nós ressaltarmos e aprofundarmos um pouco mais, se tiver interesse, em buscar fontes e pesquisas de qual montante desse dinheiro emprestado da Inglaterra realmente foi aplicado nessa guerra dos três países aí contra a expansão aí territorial paraguaia. E concluindo, então, para concluir essa aula, duas perguntas são essenciais. A primeira pergunta é, se a guerra empreendida por Brasil e Argentina principalmente, o Uruguai um pouco menos, mas fez parte da Tríplice Aliança, foi usada para desmontar o modelo econômico paraguaio fechado para o mundo, certamente deu certo. Conseguiu, então, a Tríplice Aliança desbaratear aí, esse crescimento paraguaio fechado ao comércio mundial, com o suposto apoio, então, da Inglaterra. Porém, se essa guerra foi usada para colocar o Paraguai, como desejava a Inglaterra, num comércio mundial como exportador de seus produtos manufaturados e criador de matérias-primas, não deu certo, porque nos anos seguintes à Guerra do Paraguai, a Inglaterra, o Paraguai representava apenas para você ter ideia, 1% dos investimentos britânicos aqui na América Latina. Então, com essas duas perguntas finalizadoras dessa nossa videoaula, fica então o raciocínio para vocês estarem tirando as suas conclusões aí sobre a Inglaterra então realmente interferiu na Guerra do Paraguai? Então, aí vou deixar para vocês então tirarem essas conclusões acerca desse assunto, porque nós citamos o lado econômico, o lado da influência da Inglaterra com empréstimos e o interesse total da Inglaterra apenas nos negócios. Então eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões com essa videoaula, embasada apenas no aspecto do contexto da guerra aí do Paraguai, no cenário econômico internacional. E uma outra característica foi que um cônsul que estava nessa região aqui, ao fim da Guerra do Paraguai, ele voltou para a Inglaterra, um cônsul inglês, e chegando na Inglaterra,
ele se deparou-se em Londres com rostos inexpressivos quando se tocava no nome Paraguai, na palavra Paraguai, e uma ignorância total e uma total falta de interesse no assunto. Mais uma característica que demonstra que o povo inglês, administradores, mal sabiam aí desses assuntos relacionados ao Paraguai nesse período aí da Guerra do Paraguai, nesses assuntos internos econômicos aí do Paraguai. Portanto, o foco foi voltado para o lado político e econômico desse período advindo aí da Guerra do Paraguai. Numa próxima videoaula, se vocês acharem interessante, eu trago para vocês como se deu o processo, enfim, de guerra, as características das políticas brasileiras aí de Dom Pedro II, juntamente com como se deu a junção desses exércitos, o confronto, o desenrolar da guerra e as características que levaram ao final desse conflito. Fica então aí o raciocínio para vocês terem em mente se realmente a Inglaterra influenciou ou não na Guerra do Paraguai. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva então abaixo aí no link do vídeo, porque vai ser interessante nós debatermos então com nossos seguidores aí da página sobre o que vocês acharam então da participação da Inglaterra nesse período aí do conflito da Guerra do Paraguai. Muito obrigado pela atenção de vocês em mais uma videoaula. Se tiverem alguma indicação de outros temas interessantes para mim estar abordando, eu vou estar aí recebendo com muito carinho e passando para vocês o conhecimento aí na página História Total. Obrigadão a todos, nos vemos numa próxima videoaula.